Voltamos então, como prometido, também com a Isabel Mega para falarmos sobre esse assunto, que assim como trazemos os alertas para os anos seguintes, fazemos o mesmo com relação a esse projeto, né, Isabel? É esse olhar também para como ficam os gastos relacionados a esse aumento do número de deputados. Os parlamentares, durante a votação no Senado, eles tentaram fazer uma meia-culpa, colocando no texto um ponto que é relevante. É uma espécie de trava de despesas. Você não pode aumentar as despesas do Executivo, mas isso só vale para a próxima legislatura. Então, a pergunta que fica no ar, e o depois? Como é que vai ser? Como é que vai ser essa correção feita? E o efeito cascata? Porque uma vez que a gente tem aumento de deputados na Câmara dos Deputados, isso se reflete por todas as assembleias Brasil afora que seguem regras que estão atreladas justamente ao número de bancadas dos estados na Câmara dos Deputados. E o efeito para elas, e o orçamento delas, e se você juntar as assembleias de todos os estados, qual é o impacto que pode ficar no ar? Então, apesar dessa trava, tem esses poréns. O Senado tentou embelezar um filho que ficou feio, digamos assim. E ficou feio, Carol, sobretudo, um fator revelador disso é quando a gente pensa no placar no Senado Federal. Foram 41 votos, exatamente o número que precisava para ser aprovado. Nem menos um, nem mais um. Então, isso demonstra que parte desse filho feio, digamos assim, estava sensibilizando parte dos parlamentares no Senado. É claro que no Senado é mais fácil, não são os senadores propriamente ditos que são afetados, mas eles defendem os interesses dos seus estados. Então, daí a aprovação dessa matéria. O senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, teve que votar, porque sem o voto dele, eles não conseguiriam chegar a esse placar que já era visto como apertado. Já se previa isso porque não tinha acordo e já se falava, olha, vai ser no voto, a gente vai ver na hora. É claro que eles chegam no plenário, eles já têm um certo mapeamento, mas o mapeamento era do aperto. Então, esse preciosismo, que no final das contas foi muito válido do presidente do Senado, diante de um acordo que tinha sido costurado por ele com o presidente da Câmara, Hugo Mota, que é pessoalmente muito interessado nessa pauta, principalmente pelo fator Paraíba, porque o estado dele perderia cadeiras. Tem a outra justificativa do outro lado, para a gente equilibrar aqui os pratos, que é o fator censo. A gente tem um cenário desatualizado em relação aos estados que tiveram mudanças na sua população e, por isso, há essa cobrança de que isso se reflita também no Congresso Nacional com o aumento dessas bancadas. Então, são os dois lados das discussões. Vamos colocar um mapa aqui na tela que a nossa editora Mariana Gouveia preparou para a gente entender, então, como é que fica esse mapa do Brasil de acordo com esse aumento de 513 para 531 deputados. Amazonas, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, todos esses estados saem de 8 para 10. Goiás sai de 17 para 18, ganha só um. Santa Catarina sai de 16 para 20. O Pará sai de 17 para 21. Vamos para o Nordeste de volta. Ceará sai de 22 para 23. Se a gente desce no mapa, vai lá para o Paraná, sai de 30 para 31. E mais no ponto central do nosso mapa, Minas Gerais sai de 53 para 54. Então, somando tudo isso, a gente tem a conta fechando dos 513 para os 531 e com esses efeitos que ainda não estão muito claros. Mas fica uma mensagem, e isso até dá uma certa munição ao governo, mas é uma munição parcial de dizer, e o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi crítico a essa proposta, e isso ajudou a mais uma camada de irritação do Congresso Nacional com o governo, de dizer, olha, mas os deputados estão lá, aumentando gastos, aumentando despesas. Daí essa possibilidade da trava. Por isso que eu digo que é uma estratégia muito parcial e porque a gente teve governista também votando favoravelmente essa medida, tanto na Câmara quanto no Senado, justamente porque eles estavam olhando para os interesses dos seus próprios estados. Não era pauta que dividia base e oposição. E o que fica de legado também dessa tramitação é a gente pensar o
quanto Davi Alcolumbre e Hugo Mota estão afinados. Porque assim como aconteceu na derrubada do IOF, o mesmo aconteceu com essa pauta dos estados. Foi tudo muito bem acordado, porque o que a gente viu ontem, dá para colocar uns emojis assim de tratorzinho, sabe? A gente usa essa expressão de foi tudo tratorado, porque foi tudo numa velocidade que não é a velocidade normal do Congresso Nacional. E o Congresso foi conseguindo imprimir esse ritmo de uma coisa sair para um projeto, saiu para uma casa, aprovou lá, teve que voltar para outra, rapidamente já aprovou na outra. Foi tudo muito rápido diante desse interesse muito claro das cúpulas do Congresso em relação a essa matéria.